Obrigado, Marcos. Bom dia, Geraldo, Marcos Dantas, ouvintes da 95. Mais uma semana, mais uma satisfação estar aqui presente para tirar as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Eu acho que uma pergunta recorrente aí principalmente por quem usa prótese, por que eu devo tirar a prótese para dormir? E aí, essa Caio? Pergunta é recorrente, é feita praticamente todos os dias, né? Acredito que na prática clínica de quem trabalha com prótese, né? Dentista que trabalha com prótese, a gente é acostumado a escutar esse tipo de pergunta e muitas vezes a gente fica se perguntando, o paciente fica se perguntando por que tirar a prótese para dormir. E hoje a gente vai procurar tirar essas dúvidas e explicando o porquê é importante a retirada dessa prótese para dormir. Então você perceba que o nosso tema hoje não é perguntando se devo tirar a prótese para dormir. Nós estamos já afirmando que deve-se tirar a prótese removível para dormir, né? E nós vamos explicar só o porquê é importante fazer isso. Então não existe a pergunta, eu devo tirar a prótese para dormir. Porque, Marcos, a prótese, quando tem um nome removível, o nome já está dizendo, ela deve ser removida em algum momento. Porque se ela não fosse para ser removida da boca, ela tinha o nome de prótese fixa. E aí ela ficava sempre na boca, criando-se algumas características que sejam compatíveis com a prótese, que tenha condição de ser higienizada, isso fique bem claro. Porque uma prótese sendo fixa, isso não significa que o paciente esteja livre de problemas bucais, muito pelo contrário. Uma prótese fixa sobre dente, se não muito bem confeccionada, muito bem planejada, ela pode ser um elemento que aumenta e facilita a retenção de placa bacteriana, o que vai dificultar a higienização dessa prótese e desses dentes remanescentes pelo paciente. Então, na prótese removível, aquela prótese que a gente tem a possibilidade de tirar em casa, o paciente tem a possibilidade de remover, nós temos que entender quais são os tipos de prótese removível. Primeira delas, a mais conhecida, talvez seja a prótese total, né? Porque aquele paciente que perdeu todos os dentes e precisa fazer a reposição desses dentes através de uma prótese, seja ela fixa ou removível. Estamos falando da removível. Então é a prótese total, aquela prótese que abrange todos os dentes. E o paciente que perdeu parcialmente esses dentes, ou seja, perdeu alguns dentes, precisa fazer a reposição, mas ainda possui outros dentes. Então a gente tem a prótese parcial removível. A mais conhecida delas, a prótese parcial removível com infraestrutura metálica, aquela prótese que tem os grampos metálicos. Existe prótese parcial removível sem grampo, né, que são as famosas próteses parciais removíveis sem grampo. Elas são feitas completamente em resina, o que a gente considera no meio da prótese uma prótese considerada provisória, certo? A prótese é considerada definitiva para pacientes desdentados parciais, é a prótese parcial removível com grampo, com infraestrutura metálica, porque a gente consegue balancear essas forças e dar uma maior estabilidade a essa prótese para o paciente poder se acostumar mais facilmente. Mas então, nós temos que entender que é importante fazer a retirada dessa prótese durante a noite. E eu vou explicar de maneira rápida o porquê é importante remover essa prótese para dormir. Durante a noite, a nossa boca, nossas glândulas salivares, elas entendem que o nosso organismo está em pleno descanso. Então o nosso corpo é como se fosse um computador muito bem executado, um computador muito bem perfeito, digamos assim. Então as glândulas entendem que ela não deve trabalhar tanto durante a noite. Qual é a função principal das glândulas salivares? Produzir saliva. O que é que a saliva tem como característica? Estabelecer o pH ideal da boca. Então a saliva tem como principal função o efeito tampão, de sempre estar mantendo o pH bucal ali em nível próximo de 7, que é o pH ideal. Então, baixa produção de saliva durante a noite e o uso de prótese durante a noite é a combinação perfeita. Por quê? Porque se há uma baixa produção de saliva,
nós temos um pH bucal abaixo de 7, ou seja, um pH bucal com mais chance de ser ácido. Esse pH bucal, nessa condição, é perfeito para proliferação bacteriana e proliferação fúngica. Então, os micro-organismos, durante a noite, eles vão se aproveitar da baixa produção de saliva para se aglomerar, para formar placa, para formar colônias de bactérias ou fungos. E aí, a gente vai estar diante de uma infecção ou bacteriana ou de uma infecção fúngica. Uma infecção fúngica muito conhecida, não vou me deter a falar de nomes de doenças hoje e nem assustar ninguém, mas uma infecção fúngica muito conhecida em meio úmido, no caso a mucosa bucal também, é a Cândida ou Candidíase, causada pelo fungo Candida albicans. Então, é também um problema que pode ser instalado, assim como a estomatite protética, que é uma inflamação da região onde tem uso de prótese, em que esse paciente, quando remove a prótese durante uma consulta ao dentista, a gente percebe aquela mucosa toda avermelhada, inflamada, quase que sangrante. Então não é isso que a gente quer para um paciente usuário de prótese. A gente quer que esse paciente faça o uso, tenha qualidade de vida, mas que essa prótese seja removida e bem higienizada durante a noite, para que esse paciente não venha ter problemas futuros e problemas desagradáveis como consequência. Então, por isso, por si só, né, já é desaconselhável você dormir com a prótese. Desaconselhável dormir com a prótese. Mais uma explicação rápida também: a prótese é um acessório. Nós não nascemos de prótese. Ninguém nasceu com prótese. Todo mundo nasceu com dentes. Então a prótese ela é um acessório. A prótese é como se fosse um brinco. Ela é um acessório, ela é feita pelo homem. É como se fosse um óculos. O Geraldinho lembrou muito bem. É uma necessidade, a gente precisa de um óculos para corrigir um problema. A prótese da mesma maneira corrige um problema, mas é um acessório. Não existe prótese 100% perfeita. Isso não existe, porque o perfeito a gente sabe que é o natural, só Deus. É o que a gente nasce com ele. Pode ser implante, pode ser prótese fixa, o perfeito, só Deus. A gente tenta se aproximar do que é natural, mimetizar isso, ou seja, imitar. Mas perfeito, só Deus. Então o organismo, ele entende a prótese como um corpo estranho. Como um corpo estranho. E muitas vezes, por causa da colocação desse acessório, o organismo tende a formar tecido, secretar células que vão gerar um processo inflamatório. Ou seja, o organismo funciona como se fosse para combater um estresse ou um dano causado por um fator externo, no caso a prótese dentária. Agora, durante o dia, a única hora que eu devo tirar a prótese é para dormir? Pergunta interessantíssima, Marcos. Eu sempre peço e indico aos pacientes que quando fizer as refeições e tiver a possibilidade de remover a prótese para higienizar, ele está fazendo a coisa certa. Por exemplo, se está tomando o café da manhã em sua residência, em casa, certo? Depois do café da manhã, a gente sabe que o correto é fazer o quê? Escovar os dentes. Se você não tem dentes, o que é que você vai fazer? Escovar a prótese. Como é que faz a escovação dessa prótese? Eu, particularmente, Marcos, não indico escovar a prótese com creme dental, ou dentifrício fluoretado, no caso, que é o creme dental pasta de dente. Porque a pasta de dente ela é abrasiva, né, na maioria das vezes, e ela é meio que impregna aquela coloração na prótese, além de tirar o brilho da prótese. Então, quando tira o brilho de uma prótese e ela fica mais rugosa, nós estamos fazendo com que haja mais um fator de retenção de placa, e não é isso que a gente quer. Então o que a gente indica é que o paciente tenha em casa, quem tiver a possibilidade, a melhor maneira que tem para higienizar a prótese, que a gente considera, é usando o sabonete líquido neutro, aquele sabonete glicerinado. Para limpar a prótese. Isso. Ah, mas tem muita gente que considera um valor mais alto. Tudo bem, então usa o sabão de coco, aquele sabão de barra de coco, é mais em conta. E quando não tiver nenhum desses tipos, a gente usa o detergente neutro, menos indicado. Então quer dizer que a prótese a gente não escova, a gente lava. A gente escova com uma escova específica, mais dura, própria para a prótese, ou que você tenha uma escova em casa e que deixe aquela escova só para a sua prótese, certo?
e faça a higienização da prótese escovando e também tirando essa gordura que fica impregnada na prótese. Quem vai tirar essa gordura justamente o sabonete líquido neutro ou sabão de coco, detergente neutro. Então a gente indica que faça uso desses produtos simples, mas também, claro, existem produtos que vendem específicos para a limpeza da prótese, como também o efervescentes que a gente coloca dentro de um copo com água. Ele é como se fosse um sonrisal, ele é efervescente e ele, com essa efervescência dele, faz a limpeza completa da prótese. Esse muito mais prático, porque a gente coloca essa pastilha dentro de um copo, ela vai fazer vai ferver, como diz como manda o figurino lá da sua indicação, e aí a prótese vai estar dentro, ela vai fazer aquela limpeza profunda. Depois remove a prótese e faça só uma escovinha removendo o excesso do material e está pronto para uso. Essa é muito mais prático. O que é mais difícil, o que é mais trabalhoso, é você preservar seus dentes naturais ou a prótese, por exemplo? Digo que é a mesma coisa, é a mesma dificuldade. Paciente que, por exemplo, faz uso de prótese removível parcial e ainda tem os dentes, esse tem mais um trabalhinho. Por quê? Porque ele vai ter que usar fio dental, vai ter que escovar os dentes normalmente, ter os cuidados com os dentes como se fosse não, são os dentes naturais, os dentes que devem ser mantidos em boca. Então ele tem que ter o cuidado com os dentes, uma escovinha só para os dentes, fio dental, uma escovinha só para a prótese, fazer a escovação, uso de fio dental dos dentes e depois fazer a higienização da prótese. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, pessoal da 95 FM, bom dia, doutor. Me diga uma coisa, doutor, qual a melhor prótese? A de platina ou essa de acrílico que é a Peplex, né, que chama? Qual a melhor das duas? E aí, Caio, qual a melhor das duas? Se for prótese parcial removível, a prótese, quando é feita completamente em acrílico, eu considero prótese provisória, certo? A prótese parcial removível, que reabilita de maneira definitiva, só existe uma que é com infraestrutura metálica, que é a PPR com grampo. Não tem... a prótese provisória, no caso, totalmente em acrílico, ela é uma prótese muito pouco estável. Ela se movimenta, ela tem movimento de lateralidade, movimento antero-posterior. Então é uma prótese que ela acaba que, com o uso prolongado, causa reabsorção óssea nas regiões onde possui dente. Então a prótese indicada para o paciente que tenha presença de dentes é a prótese parcial removível com grampo, a prótese com infraestrutura metálica. O nosso amigo Samarone, também conhecido como Samarone Pão Doce, pergunta aqui: existe prótese definitiva com implantes? Com certeza, a prótese sobre implante é uma realidade e é uma prótese que tem como ser feita de maneira removível e de maneira fixa, que são os famosos, no caso de próteses totais, são os famosos protocolos. Tem como sim, então é uma prótese que gera uma qualidade de vida realmente superior às próteses que nós estamos falando hoje, que são próteses consideradas fixas, que o paciente não tem a condição de remover em sua residência, precisa remover de maneira cuidadosa com o profissional que fez aquele trabalho de maneira adequada. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos, pergunta ao doutor se pode higienizar a prótese e os dentes com bicarbonato? Pode ou não pode? O bicarbonato é um material que também é um produto que também tem aquele efeito tampão. É um produto muito bom, porque o bicarbonato ele tem a condição também de estabilização de pH bucal. O uso de bicarbonato eu não gosto nem que esfregue nos dentes, porque o bicarbonato ele é como se fosse um sal. E então ele é abrasivo, ele tira, ele desgasta. Com o uso prolongado, desgasta o esmalte dentário. Eu gosto que a pessoa faça um bochecho com bicarbonato. Na prótese, esfregar a prótese com bicarbonato eu não indico, porque ele vai tirar o brilho da prótese. Então a prótese vai ficar mais rugosa. Pode fazer o bochecho de bicarbonato, né, na boca, cuspir, ou se você quiser engolir, sendo uma pequena quantidade, pode também, não vai te causar mal nenhum, muito pelo contrário. Mas na prótese, esfregar o bicarbonato vai causar aquele problema que a gente estava falando do dentifrício abrasivo. Ele vai tirar o brilho da prótese, a prótese vai ficar rugosa,
facilitando assim o acúmulo de placa bacteriana. Nós começamos aqui o nosso quadro justamente com essa pergunta: por que eu devo tirar a prótese para dormir, né? Você já falou que é essencial tirar a prótese para dormir. Agora, onde guardar essa prótese durante a noite? Tem gente que coloca no copinho d'água, né? Qual o local ideal para se guardar a prótese durante a noite? A colocar a prótese no copo de água parece até engraçado, mas é uma maneira correta de se guardar. Você pode escolher um recipiente que seja com água. Você pode colocar essa prótese descansando em um copo com água, um recipiente maior. E nessa água você pode pingar 2 gotinhas, são 2 gotinhas, não são 2 colheres de água sanitária, são 2 gotinhas, e faz essa diluição, coloca essa prótese para descansar. No outro dia, quando acordar, tira essa prótese da solução, lava ela novamente, ela vai estar pronta para uso, porque aquele hipoclorito, no caso a água sanitária, vai fazer a desinfecção completa dessa prótese durante as 8 horas normais que o ser humano tem de sono. A gente sabe que nossa geração que não dorme mais essas 8 horas, mas a gente espera que sejam 8 horas de sono. Então faz essa desinfecção, no outro dia vai estar pronto para uso. Lembrar que a gente está aqui falando de prótese removível. Né? A fixa tem que ter também todos esses cuidados que você falou? A fixa são cuidados diferentes, né? Posso até trazer depois um tema para aqui, para o rádio, para que a gente possa discutir como fazer a higienização de prótese fixa. A prótese fixa, a gente cria mecanismo para o paciente fazer a higienização em casa, sem remover a prótese. Porque a prótese fixa, ela consegue ser removida apenas pelo profissional, pelo odontólogo, em consultório, em clínica. Não consegue ser removida em casa. Então a higienização, ela é muito mais pautada em uso de fio dental, em uso de passa-fio, em uso de soluções, em uso da própria escovação de maneira muito bem efetiva, mas é feita pelo paciente em casa, como se fossem seus dentes, mas com outros tipos de mecanismo. É diferente da prótese removível, que tem a possibilidade, a condição de retirar para fazer a higienização dela fora da boca. Na hora da alimentação, você também tem que ter cuidados especiais com relação à prótese? Na hora da alimentação, principalmente o paciente que faz colocação de prótese removível, de maneira que vai fazer o uso pela primeira vez e que faz muito pouco tempo que colocou aquela prótese. Então a gente sempre indica que esse paciente ele não deve se desesperar com o uso da prótese removível. Porque, Marcos, o que acontece? As pessoas começam a usar a prótese removível e acham que aquela prótese pertence a ele. Como eu acabei de falar, a prótese é um objeto, é um acessório. Então o organismo ele precisa se adaptar àquela nova realidade. Então você já viu, quando a gente perde algum membro ou superior ou inferior que faz a reabilitação com prótese, no caso de perna ou braço, o paciente sai correndo quando coloca uma prótese de membro inferior? Não. O paciente ele sai andando com auxílio de algum instrumento que vai fazer com que esse paciente possa se equilibrar. Então o paciente não vai sair correndo. Da mesma maneira, prótese. Não vou colocar uma prótese hoje e amanhã vou estar comendo churrasco. Isso aí a gente não vende ilusão. Não tem como vender ilusão. A prótese ela é colocada de maneira adequada para que esse paciente amanhã possa fazer uso de uma alimentação pastosa, uma alimentação leve, para que no futuro, quem sabe, ele possa estar apto devido a ter se acostumado com o uso daquele acessório. Então, quem sabe depois de alguns meses o paciente não esteja apto a fazer para comer aquele velho e gostoso churrasco. Vai estar pronto para fazer uso dessa alimentação, mas não é de maneira instantânea. Ok, gente, Caio Alves, ele é odontólogo na Clínica Nova Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefones 99891-0201 ou 3421-4421. Vou repetir, 99891-0201, 3421-4421 é o telefone de contato aí da Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Caio, obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez, Marco, pelo espaço. São 7h40.